Bom, pessoal, então vamos lá fazer aí as questões do reino plantae, né? Reino vegetal, que nós havíamos proposto aí na aula anterior. As duas primeiras questões é sobre ciclo de vida. Então vamos lá. O ciclo de vida dos vegetais é aquele que apresenta alternância de gerações. Então eu vou ter uma fase, um esporófito diploide e um gametófito haploide. O esporófito produz o esporo por meiose, o esporo é N, ele vai germinar, dar origem ao gametófito, que por sua vez vai produzir o gameta por mitose, então ele também é N. Então aqui por meiose um diploide gera um haploide, que germina, dá origem a um organismo haploide, que produz gametas haploides por mitose normal, que vai ocorrer a fecundação, né? Então aqui é o oosfera, aqui é o anterozoide. Vai ocorrer a fecundação e formar o esporófito 2N novamente. O que nós vamos perceber? Que nas briófitas, ou seja, nos musgos, essa fase aqui é dominante. É ela que é o musguinho, a plantinha lá de 1 centímetro. E aí o anterozoide vai sair do gametófito masculino, vai chegar ao gametófito feminino, vai ocorrer essa fecundação. Então nós temos lá o musguinho, né? O gametófito aqui, ó. Aquela plantinha com no livro de vocês aí tá com uma ilustração melhor. Então o anterozoide vai sair do gametófito masculino e vai chegar no gametófito feminino, né? Então ele vai nadando, precisa de umidade, precisa de uma gotícula de água aí. Ao chegar aqui, vai ocorrer essa fecundação e o esporófito vai crescer sobre o gametófito feminino. E ele é uma estrutura que não é fotossintetizante, ele é transitório. Ele vai ocorrer aqui na calíptra, aqui, né? Nessa cápsula, vai ocorrer a meiose, vai produzir o esporo, e aí essa estrutura degenera. Isso nas briófitas. Então, nas briófitas, o gametófito é dominante. A partir das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, então, essas outras três divisões, o esporófito torna-se a planta dominante, a planta visível, que faz fotossíntese, que vive, né? Aí o gametófito torna-se uma parte transitória. E essa é uma tendência evolutiva, então. Nas pteridófitas, que são o próximo grupo, né, as samambaias, o gametófito ele já vai se reduzir, né, ao protalo. E nos grupos seguintes vai sofrer uma redução maior ainda. Então essa é uma tendência evolutiva dos vegetais. Um ciclo de vida com alternância de gerações e evolutivamente falando o gametófito ele vai perdendo importância, né? E aí, aquela história lá do embrião se desenvolver sobre o organismo materno. É isso, ó. Quando ocorre a fecundação, o esporófito nasce sobre o organismo materno. Tudo bem? Que é o que diferencia as plantas das algas verdes. Então, primeira questão. Como se denomina uma célula haploide que se multiplica por mitose e origina o indivíduo multicelular haploide? Célula haploide que se multiplica por mitose e gera um organismo haploide. É o esporo. Letra B. 2. Qual o nome da célula haploide? Tá aqui, ó. Que se funde a outra e origina o zigoto. É o gameta, né? É o gameta.
Letra D, gameta. Bom, aí aqui nós temos os outros termos. Esporófito, que é o organismo que vai produzir esporos, né? Que ele se originou da fecundação, ele é diploide. Gametófito, que é o organismo que se originou da germinação do esporo, ele é haploide. Esse aqui é um ciclo de vida com alternância de gerações. Bom, aí o próximo enunciado para as questões de 3 a 6. Vamos ler aqui. Questão 3. As tchananana são plantas que produzem frutos dentro dos quais estão as sementes. Planta que produz fruto é angiosperma, certo? Dentro do quais estão as sementes. Angiosperma. Aí as gimnospermas. Gimno é nua, esperma é semente. Então, gimnosperma, semente nua. Então, são os pinheiros, né? Vamos generalizar aí. O pinheiro dá aquele estróbilo, aquela pinha. Aquilo não é um fruto. Aquilo é um agregado de sementes. É um estróbilo, né? Então, cada pinha é uma semente. São nuas. Elas têm, claro, o envoltório delas, mas enfim, não tem fruto. 4. As tchananana são plantas vasculares. Opa! Então, briófita, musgo já está excluído, porque o musgo ele é avascular. Que não produzem sementes. Opa, tá falando das pteridófitas, das samambaias, né? De maneira geral, samambaia, cavalinha e tal. Por quê? As samambaias elas não produzem sementes. Elas produzem esporos. Produzem esporos. Como as briófitas, né? Naquelas bolinhas marrons que tem embaixo da folha, os soros. Então, letra D, pteridófitas. 5. As tchanananas são plantas sem tecidos condutores de seiva, ou seja, avasculares. Briófitas, né? Os musgos, de maneira geral falando aí. Musgos hepatócitas. Hepáticas. 6. As tchananana caracterizam-se por apresentar sementes nuas. São as gimnospermas, né? O próprio nome já diz, gimno, nu, esperma, semente. Boa. Agora, a próxima questão vai dar 7. O próximo enunciado é da 7 a 12. Vamos lá. O gametófito masculino imaturo de gimnospermas e angiospermas está contido no interior do grão de pólen. Então, o gametófito masculino, nas gimnospermas e angiospermas, ele se tornou tão transitório, porque como eu falei, nas pteridófitas é o protalo, né? É aquela estrutura em forma de coração. O protalo cordiforme, ou seja, em formato de coração. Nas gimnospermas e angiospermas, o gametófito, ele, como eu falei, né, da tendência evolutiva de redução do gametófito, ele se torna uma estrutura super transitória no interior do grão de pólen. Então, o grão de pólen, quando ele cai no caso das angiospermas, né, quando ele cai no gineceu, na parte feminina, ele germina. E aí esse gametófito já se torna um gameta, né? Ele germina, ou seja, ele sofre divisões, produz o gameta, que aí é o tubo polínico que vai crescer e fazer a fecundação do óvulo. Então, está no interior do grão de pólen. O gametófito masculino imaturo das gimnospermas e angiospermas. De tão transitório que ele está dentro de uma estrutura super pequenininha. 8. A célula haploide que origina o gametófito masculino de plantas heterosporadas é chamado de micrósporo. Pessoal, heterosporada é uma planta que tem sexos separados, porque existem algumas pteridófitas que têm sexos separados. E o masculino ele é sempre micro. E o feminino é sempre mega. Sempre megalo, é sempre grande.
e o masculino é sempre pequeno e móvel. Isso é uma regra que vale para todas as espécies, inclusive animais. Tem exceções, né? A tchananana, é uma célula haploide que dá origem ao megásporo, gametófito feminino nas plantas espermatófitas. Então, megásporo, mega, feminino. 10. O gameta masculino propriamente dito, nas gimnospermas e angiospermas, é a célula espermática. Porque é o seguinte, dentro do grão de pólen, você tem a célula germinativa. Quando o grão de pólen chega no gineceu, então na parte feminina, ele vai ter que encontrar o óvulo que está lá dentro do ovário. Aí ocorre uma germinação desse gametófito, uma divisão, ele produz o gameta, que é a célula espermática, que vai crescer em direção ao óvulo, para que ocorra fecundação. 11. O conjunto formado pelo esporófito jovem, mergulhado no megagametófito, envolto pelo tegumento, é a semente. Né? O esporófito jovem é o embrião. Mergulhado no megagametófito, que é um tecido nutritivo. E envolto pelo tegumento, é a semente. Questão 12. A estrutura multicelular constituída por tecido diploide originado do esporófito tegumento e pelo megagametófito com oosfera é o óvulo. Então ele é constituído de uma série de estruturas, o óvulo, né? Questão 13. Como são esporófitos e gametófitos em relação à constituição cromossômica das suas células? Constituição cromossômica é o número de cromossomos, né? Se ele é diploide ou haploide. Ou seja, esporófitos são diploides. Gametófitos são haploides, respectivamente. Letra C. A próxima enunciado vale aí também para as questões 14 e 15. Vamos lá. As gimnospermas diferem das angiospermas, entre outras coisas, por não apresentarem frutos. As angiospermas apresentam flor e fruto, as gimnospermas não. 15. As pteridófitas diferem das angiospermas, entre outras coisas, por não apresentarem sementes. Então nós temos grupos aí dentro das 4 divisões, né? Dentro das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, eu posso pensar em grupos. Eu tenho as plantas avasculares, que é só a briófita. Eu tenho as plantas as plantas inferiores, né? Ou criptógamas, que são aí a pteridófita e a briófita, e eu tenho as espermatófitas, que são essas que produzem sementes, as fanerógamas. Eu posso pensar aí também nas plantas vasculares, né, que é a pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Então eu tenho diferentes não são classificações, mas são características, né? Então as pteridófitas diferem das gimnospermas, entre outras coisas, por não apresentarem semente. 16. O que é possível afirmar que aconteceu ao longo da evolução das plantas? Letra D. Ocorreu a redução do gametófito, que se tornou totalmente dependente do esporófito. Sim. Então lá nas briófitas, o gametófito era o dominante. Quem dependia dele era o esporófito, que crescia sobre o organismo materno e era transitório. Morria após a produção dos esporos.
Acontece que a partir aí das pteridófitas começa a acontecer um movimento contrário. E nas gimnospermas e angiospermas ele é totalmente transitório. Ele é pequenininho e está presente no grão de pólen e no ovário. E logo ocorre a divisão desse gametófito, ele fica lá esperando. Quando o grão de pólen chega à parte feminina, ao gineceu, ocorre a divisão celular, forma-se o gameta, tanto no óvulo quanto no grão de pólen, que é o tubo polínico, a célula espermática que vai fecundar a oosfera. Então ele é muito transitório, ele é totalmente dependente do esporófito. Essa é a tendência evolutiva do gametófito.